amadas, estou aqui de volta hoje, toda trabalhada no Flamingo. E eu espero muito que vocês gostem. Dessa vez eu trouxe uma proposta de maquiagem mais artística, para se divertir, para aprender um pouquinho aí junto com vocês. E por incrível que pareça, a maioria da maquiagem eu usei o mesmo batom, que foi o batom C da linha Bruna Tavares. Eu espero muito que vocês gostem dessa proposta de maquiagem. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou deixar no bloco de informações as minhas redes sociais, que lá eu vou deixar várias fotos dessa make. E é isso, espero muito que vocês gostem. Se você quiser aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá! Com as sobrancelhas já corrigidas, agora eu venho com o corretivo Nozes da Vult. E como de costume, eu venho aplicando com a ajuda de uma esponjinha em toda a pálpebra móvel e fixa esse corretivo para servir como base da minha sombra. Em seguida, com esse iluminador Pearly da Bruna Tavares, eu vou aplicar no ponto alto da minha sobrancelha, iluminando essa região dos olhos. E com o batom C da linha Bruna Tavares e um pincel fininho, eu deposito primeiro o batom numa plaquinha de aço inox e com a ajuda do pincel eu vou desenhando a parte do corpinho do flamingo na minha parte superior dos olhos. Eu vou depositando aos pouquinhos o batom com a ajuda do pincel, eu vou fazendo um traço fininho, vou engrossando aos poucos. E no final do meu olho, bem rente os cílios, eu já vou fazendo o rabinho do flamingo ali, com os detalhes bem fininho, para depois dar acabamento com o pincel maior. E com o pincel mais grossinho, eu venho com o batom e venho depositando abaixo da primeira linha. Eu vou aplicando ali o batom, tomando cuidado para não invadir. Volto com o batom C e agora com o próprio aplicador eu vou depositando ali em toda a minha pálpebra móvel, completando o desenho do flamingo. Eu vou depositando aos poucos. Enquanto o batom vai secando, eu já vou preparando o outro olho. Aplico em toda a pálpebra móvel e fixa o mesmo corretivo que eu já tinha aplicado no outro. Dou acabamento com a esponjinha, tirando toda a marcação e espalhando melhor esse corretivo. Aplico o mesmo iluminador no ponto alto da minha sobrancelha. Sombra MA05 e o pincel 15 da Vult. Eu venho depositando essa sombra bem no côncavo. Primeiro eu vou dando batidinhas para fixar melhor a sombra. E em seguida eu venho esfumando nas bordinhas, tirando toda a marcação dessa sombra, fazendo um esfumado. Volto com o batom C e com o próprio aplicador eu vou depositando bem na dobrinha do meu olho aqui no côncavo, abaixo dessa sombra rosa que eu acabei de aplicar. E com o pincel menorzinho de esfumar eu venho tirando toda a marcação desse batom. Vou esfumando todas as bordinhas, fazendo movimentos circulares, fazendo degradê entre o batom e a sombra. Feito isso, eu volto com a sombra da Vult em um pincel de esfumar e deposito em cima do batom, selando todo esse batom. E em seguida eu volto esfumando de novo, tirando toda a marcação, fazendo um esfumado entre o batom e a primeira sombra. Pincel língua de gato fininho e esse corretivo da Tracta, eu venho limpando todo o canto interno do meu olho. Vou subindo para a pálpebra móvel, bem na dobrinha, eu vou limpando, fazendo semi-cut crease. E vou tomando cuidado para não invadir a sombra. Eu vou limpando, passando de novo o corretivo. E em seguida, eu venho e puxo esse corretivo, fazendo semi-cut crease aberto. E em seguida, com a esponjinha, eu venho tirando toda a marcação. E com o pó banana também da linha Bruna Tavares e um pincel aplicador de sombra, eu venho selando todo esse corretivo que eu apliquei. Sombra iluminadora da Color Make, é um rosinha claro. Eu venho com a ajuda também de um pincel aplicador de sombra e deposito onde eu acabei de aplicar o pó. Por cima do pó eu vou dando batidinhas, aplicando essa sombra. Volto com o batom C e o pincel fininho. E dessa vez eu vou fazer um delineado bem rente à raiz dos cílios.
e vou puxar um delineado de gatinho também para dar o acabamento no olho. Voltando para outro olho, eu peguei umas pedrinhas rosa que eu tinha aqui e com a ajuda de uma cola de cílios postiça eu vou aplicando bem rente no corpinho do flamingo e com a ajuda de uma pinça eu vou colando essas pedrinhas. Eu vou colando aos poucos para a cola não secar, eu vou depositando também aos poucos a cola e em seguida colando as pedrinhas. Máscara de cílios da Zanf eu aplico em todos os meus cílios superiores dos dois olhos. Cílios postiço, eu espero a cola secar um pouquinho e com a ajuda de uma pinça eu centralizo no meio, como de costume. Em seguida eu vou colando as pontinhas, faço isso nos dois olhos. Delineador líquido da Vult eu venho aplicando bem rente à raiz dos cílios. Loção tônica da Payot, eu venho limpando toda a minha pele, já preparando para receber a base. Sérum potencializador Magic Fix da Ruby Rose, eu deposito nos pontos centrais do meu rosto e em seguida com a própria mão eu venho espalhando todo esse potencializador. Base líquida soft da Dylos, a minha cor é a bege média, eu venho aplicando nos pontos centrais do meu rosto e em seguida com o pincel Kabuki que eu vou espalhando toda essa base. Finalizo com a esponjinha tirando toda a marcação da base. Corretivo da Tracta, minha cor é a médio, eu aplico abaixo dos olhos com o próprio aplicador e em seguida com uma esponjinha menorzinha eu vou espalhando todo esse corretivo, dando batidinhas espalhando. O banana eu vou aplicar abaixo dos olhos onde eu acabei de aplicar o corretivo, vou passar em excesso para quando aplicar a sombra embaixo não manchar. Volto com o batom C e um pincel de detalhe e aplico bem rente à raiz dos cílios dos dois olhos. Sombra rosa eu volto aplicando abaixo dos olhos. Paleta BT Sunflower, vou pegar um pouco da sombra vida e vou aplicar bem rente à raiz dos cílios, fazendo esfumado. Paleta de contorno da Payot, eu venho com o primeiro tom mais claro e faço o contorno do nariz. Em seguida eu faço contorno de todo o rosto. Pó da Vult número 13 e um pincel para pó, eu venho tirando toda a marcação desse contorno e já limpando todo esse excesso do pó banana. Máscara de cílios nos cílios inferiores e aplico o blush 012 da Vult em toda a maçã do rosto. Iluminador BT Glow em gotas, eu deposito bem nas têmporas e em seguida com o pincel de iluminador eu vou espalhando, tirando toda a marcação desse iluminador. Aplico no arco do cupido e no ponto alto do nariz também. E com o pincel de escovinha eu venho espalhando a pontinha do nariz e o centro do nariz. E depois eu finalizo com o dedo. Volto com o batom C e o pincel fininho e venho pegando aos poucos o batom e dessa vez eu vou fazer a parte da cabeça do flamingo e o pescoço dele. Eu vou vindo aos poucos, o pescoço dele é como se fosse um S. E aí eu vou indo aos pouquinhos, já ligando o pescoço com o corpinho dele. Feito isso, eu venho com o próprio aplicador do batom e vou preenchendo todo esse desenho. Corretivo L3 da Ruby Rose e um pincel língua de gato fininho, eu venho corrigindo todo o pescoço do flamingo, delimitando para ficar bem perfeito. Em seguida, com a tinta branca e um pincel fininho, eu vou fazer o bico do flamingo. Preencho todo esse bico e depois com o delineador líquido da Vult, eu vou fazer a pontinha do bico do flamingo. E no meio, eu vou fazer um risquinho para dar um detalhe. Volto com o delineador líquido da Vult com o pincel fininho e agora eu vou fazer o olho. Volto com o batom e o pincel fininho e agora eu vou fazer os pés do flamingo. Agora aplico em todos os lábios o batom C.
E para finalizar essa maquiagem, eu vou pegar esses adesivos de coraçãozinho, vou depositar no meu rosto e em seguida venho com o batom e um pincel lápis e vou aplicar fazendo o contorno desses adesivos. Sombra da Vult e um pincel de esfumar, eu vou esfumando todas as bordinhas onde eu acabei de aplicar o batom em movimentos circulares. E com a ajuda de uma pinça eu vou removendo os adesivos e vai ficando desse jeito. Para finalizar, eu decidi fazer mais um coraçãozinho ali pertinho dos pés do flamingo e esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. E foi isso, minhas abençoadas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta de maquiagem. Se você gostou, relembrando, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou deixar várias fotos lá no meu Instagram. Se você não me segue, se você não me acompanha, eu vou deixar aqui abaixo no bloco de informações. E essa foi a make de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.